Oi galera, tô morrendo de saudade de vocês, já nós estamos juntos novamente, se Deus quiser e se Deus permitir. Beijos e bora pra aula de hoje. Hoje nós vamos falar de predicado verbo nominal. Mas antes de falar de predicado verbo nominal, eu queria lembrar de vocês dos outros predicados que a gente já estudou. Nós estudamos predicado nominal, que é quando eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que é uma qualidade do sujeito. Depois nós estudamos predicado verbal, é quando eu tenho verbos significativos, ou seja, verbos que indicam ação. A gente tem os verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, e direto e indireto, que a gente estudou. Então, até aí nós só tínhamos estudado esses dois predicados, o nominal e o verbal. Hoje nós vamos estudar o predicado verbo nominal. E o que é esse predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal, ele apresenta dois núcleos. Ele tem tanto o verbo como predicativo como núcleo. Lembram que o predicado nominal, ele tinha como núcleo predicativo do sujeito e o predicado verbal tinha como núcleo o verbo. O predicado verbo nominal é a mistura dos dois. Tem como núcleo o verbo e tem como núcleo o predicativo. Só que nele a gente tem dois tipos de predicativo. Nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Lá no predicado nominal, a gente só tinha o predicativo do sujeito, né? O predicado nominal era o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Aqui no predicado nominal, o verbo nominal, não vai aparecer o verbo de ligação, mas vai apresentar o predicativo do sujeito. É isso que a gente tem que entender. E para entender isso, é necessário que a gente faça os exemplos para a gente poder entender cada um deles. Certo? Eu botei aqui de laranjinha. Quando é que vai ter predicado o verbo nominal? Quando a gente tiver verbos significativos, ou seja, verbos que indicam ação, ou verbo intransitivo, ou os transitivos, diretos e indiretos. Mais o predicativo, ou seja, do sujeito ou do objeto. Aqui não há verbo de ligação, mas há predicativo, certo? É como se fosse assim, ó. No predicado nominal, eu tenho o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. No predicado verbal, eu não tenho verbo de ligação e também não tenho predicativo do sujeito. Eu só tenho verbo intransitivos e verbos transitivos, diretos ou indiretos. E no predicado verbo nominal, eu tenho verbo intransitivo, verbos transitivos mais o predicativo. Então, é como se fosse isso, certo? Um resuminho de cada predicado, tanto nominal, verbal e predicado verbo nominal, certo? Vamos lá, eu botei 6 exemplos para que a gente possa entender como é que funciona esse predicado nominal. Vamos lá, o primeiro exemplo é assim. Eu comprei um caderno. Toda vida que eu tiver uma oração, a primeira coisa que eu vou fazer é separar o sujeito do meu predicado. Quem é o sujeito? Eu. Sujeito simples, porque só tem um núcleo do sujeito. Quem é o predicado? Comprei um caderno novo. Então, isso tudo é o predicado. Identifiquei o sujeito, que sobra é o meu predicado. Vou lá para o predicado. Quando eu encontro o predicado, eu vou primeiro atrás do verbo. Quem é o verbo? Comprei. Aí eu pergunto para o verbo. Quem compra, compra algo. Se eu pergunto algo ou alguém, meu verbo é transitivo direto. E o que foi que ele comprou? O caderno. Então, ele tem um objeto direto, que é o caderno. Mas o caderno, ele é o quê? Novo. Ah, professora, novo é uma qualidade do caderno. Exatamente. Então, aqui vai ter um predicativo do objeto. Então, novo é um predicativo do objeto. Então, eu vou ter o verbo transitivo direto mais predicativo do objeto. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. E eu tenho dois núcleos. O verbo e novo, né? Comprei e novo. Tanto o verbo como o predicativo do objeto. Professora, não entendi ainda. Pois vamos para o segundo exemplo. Ele assistiu ao jogo emocionado. Quem é o sujeito?
ele. Sujeito simples porque só tem um núcleo do sujeito. O que sobrou é o meu predicado. Assistiu ao jogo emocionado. Beleza, professora, achei o predicado. Agora eu vou procurar o verbo. Quem é o verbo? Assistiu. Aí eu pergunto, quem assiste, assiste a algo. A algo. Apareceu a preposição a. Se apareceu é porque meu verbo é transitivo indireto. E o que foi que ele assistiu? Ao jogo. Ao jogo é o objeto indireto. Ah, professora, beleza, até aí. Só que apareceu a palavra emocionado. E quem é que estava emocionado? Ele que assistiu o jogo. Ah, professor, isso é qualidade do sujeito. Isso é qualidade do sujeito, como é o nome disso? Predicativo do sujeito. Deixa eu botar aqui. Do sujeito. Então, eu tenho o verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Então, meu predicado vai ser verbo nominal. E eu tenho dois núcleos. O núcleo 1 é o verbo, que é assistiu, e o núcleo 2 é emocionado, que é o predicativo do sujeito. Professor, eu ainda não entendi. Vamos lá para o terceiro exemplo. O jogador deixou o campo cansado. Quem é o sujeito? O jogador. Tirei o sujeito simples. Aí o que sobrou é meu predicado. Deixou o campo cansado. Achei o predicado, vou atrás do verbo. Quem é o verbo? Deixou. Aí eu olho para o verbo e pergunto. Quem deixa, deixa algo ou alguém. Pergunto algo ou alguém, meu verbo é transitivo direto. Então, bota aqui, verbo transitivo direto. E o que foi que ele deixou? O campo. Então, o campo vai ser o objeto direto. O complemento do verbo. Ah, professora, até aí entendi. E quem é que está cansado? É o jogador, professora. Então, cansado é uma característica do jogador. Então, isso é uma característica do jogador. Como é o nome disso? Predicativo do sujeito. Se eu tenho predicativo do sujeito mais verbo transitivo, eu tenho predicado verbo nominal. Então, eu tenho quantos núcleos? 2. O primeiro é o verbo transitivo, que é deixou, e o segundo é o predicativo do sujeito, que é cansado. Ah, professor, então quer dizer que o predicativo do sujeito não só acontece com o verbo de ligação? Exato. Se ele acontecer com o verbo de ligação, ele vai ser predicado nominal. Agora, se ele acontecer com verbos transitivos ou intransitivos, ele vai ser predicado verbo nominal. Ah, agora estou entendendo. Então, predicado verbo nominal é quando eu tenho um verbo transitivo ou intransitivo acompanhado de um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Exato. Professor, eu ainda não entendi. Vamos lá para outro exemplo. Clarissa julgou Adriana inteligente. Quem é meu sujeito? Clarissa. Sujeito simples, porque só tem um núcleo do sujeito. Então, o que sobrou é meu predicado. Julgou a Adriana inteligente. Achei meu predicado, vou atrás do meu verbo. Quem é o verbo? Julgou. Quem julga, julga algo ou alguém. Toda vida que eu perguntar algo ou alguém, meu verbo é transitivo direto. E o que foi que ela julgou? A Adriana. A Adriana vai ser o objeto direto. Muito bem. Só que apareceu essa palavra depois de Adriana, inteligente. Quem é que é inteligente? A Adriana. Então, isso daqui é uma característica da Adriana. A Adriana não é um objeto? Então, se é uma característica do objeto, como é o nome disso? Predicativo do objeto. Se eu tenho um predicativo do objeto com um verbo transitivo, é porque eu tenho um predicado verbo nominal. Então, eu tenho dois núcleos. O primeiro que é o verbo julgou e o segundo que é o predicativo do objeto. Deu para entender? Ou seja, se o verbo for transitivo direto ou transitivo indireto e apresentar um predicativo do objeto ou do sujeito, o meu predicado vai ser predicado verbo nominal. Professora, tem mais exemplo? Tem sim, vamos lá. Júlia partiu feliz. Quem é o sujeito? Júlia. Quem é o predicado? Partiu feliz.
Júlia é sujeito simples porque só tem um núcleo. Partiu feliz. Se eu terminasse minha frase bem aqui, partiu, Júlia partiu, tinha sentido? Tinha. Então, o verbo partir, ele não precisa de nada depois dele. Ele não transita em nada, ele não precisa de complemento. Se ele não precisa de complemento, o meu verbo vai ser chamado de verbo intransitivo. Então, feliz, mas apareceu feliz, professora. Quem é que tá feliz? Júlia. Se a Júlia tá feliz, isso daqui vai ser um predicativo do sujeito. Ah, professor, então feliz é um predicativo do sujeito. E aqui eu tenho um verbo intransitivo. Exatamente, se eu tenho um verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, o meu predicado é verbo nominal. Ou seja, ele tem dois núcleos, um que é o próprio verbo partiu e o outro que é o predicativo, que é feliz. Ah, professora, agora eu estou entendendo. Vamos lá para o último exemplo. Heloísa saiu preocupada. Heloísa saiu. Se eu terminar minha frase bem aqui, Heloísa saiu, tem sentido? Tem. Então, o verbo sair, ele não precisa de complemento. Se ele não precisa de complemento de nada depois dele, ele é um verbo intransitivo. Não precisa de nada. Mas apareceu depois dele a palavra preocupada. Quem é que ficou preocupada? Heloísa. Então, preocupada é uma característica do sujeito. Se é uma característica do sujeito, significa que preocupada é um predicativo do sujeito. Então, aqui, novamente, eu vou ter verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, é porque meu predicado vai ser verbo nominal. Ou seja, ele tem dois núcleos. Um que é o próprio verbo e o outro que é preocupada, que é o predicativo do sujeito. Ah, professor, então quer dizer que o predicado verbo nominal é quando eu tenho verbo significativo, ou seja, verbo intransitivo ou verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, mais um predicativo ou do sujeito ou do objeto. Ah, então vamos recapitular agora um resumão? Para poder ter predicado nominal, eu tenho que ter verbo de ligação, verbos que indicam o estado, mais predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade do sujeito. Para ter predicado verbal, eu preciso ter verbos significativos, que são os intransitivos e os transitivos diretos e indiretos, certo? E para ter predicado verbo nominal, eu preciso ter verbos significativos, ou seja, verbos intransitivos, transitivos diretos e indiretos, e preciso de predicativo, ou do sujeito ou do objeto. E o que é predicativo é uma característica ou do sujeito ou do objeto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Podem me procurar para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer pergunta sobre a aula. Beijos e até a próxima, turma!